Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um culto de oração e doutrina nesta quinta-feira, 2 de julho, né? Culto da Igreja Batista Carvalhos de Justiça. Para nós a alegria é muito grande nós temos este espaço para transmitirmos a palavra do Senhor, né? É claro que o nosso desejo era de nós estarmos no espaço físico, presencial, contando com a presença de todos os irmãos, com as portas abertas para receber pessoas que nos visitam, né? Mas a Bíblia diz também que tem tempo para todas as coisas, né? Então, nós estamos privados de que estas coisas aconteçam no momento, mas estamos aguardando com uma grande expectativa que em breve isso possa acontecer. Estarmos com as portas abertas para cultuarmos juntos ao Senhor, termos aquela comunhão mais próxima e também recebermos outras pessoas que queiram ouvir a palavra do Senhor e outros também que queiram comungar conosco da presença do Senhor Jesus. Enquanto isso, nós vamos transmitindo por aqui, vamos orando uns pelos outros, vamos colocando nas mãos do Senhor para que esse momento passe o mais breve possível, né? Que já, na verdade, já tem um período já achamos que está demorado já, mas vamos colocando nas mãos do Senhor. Deus, acima de todas as coisas, é a nossa confiança maior, está em Deus, e, portanto, nós aguardamos no Senhor que em breve Deus permita estarmos juntos presencialmente, né? Voltando à normalidade. Nós vamos orar para iniciarmos o culto nesta noite. Vamos orar. Ó Deus, glórias ao teu nome, e nós queremos agradecer, Senhor, por mais este dia e por esta oportunidade. Agradecer porque em meio a toda esta situação, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor não nos deixou desamparados. O Senhor tem acolhido a todos nós, tem acolhido as nossas orações, tem acolhido os nossos pedidos, tem acolhido as nossas gratidões também por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Portanto, este é mais um culto em adoração ao Senhor, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo a tua bondade, reconhecendo o teu grande amor para com todos nós. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar. A primeira música que nós vamos cantar é Vim para Adorar-te. As nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias para ti. Vim para adorar-te, vim
Amém. Vamos ainda cantar uma música que tem por título És Tu Única Razão. És Tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu única esperança que me anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Sua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. És Tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Sua salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Amém. E ainda vamos cantar Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse teu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em Ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em Ti, pensava em nós. E nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor.
pagaremos o preço de sermos um só coração, Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem ou nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. 3 lindas músicas, né, que falam realmente aos nossos corações. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento, mas antes nós vamos orar mais uma vez. Sempre é tempo de nós estarmos orando, sempre agradecendo, né, o cuidado que Deus tem feito na nossa vida. Se até aqui nós chegamos é porque não é à toa. Deus tem cuidado de fato de cada um de nós em todos os momentos, nos mínimos detalhes. Deus, Ele continua nos amando, o amor dele é eterno. Portanto, não podemos esquecer jamais de estarmos agradecendo pelo grande amor de Deus nas nossas vidas. Vamos orar também para que Deus esteja levantando aqueles que estão desanimados, deixando com que a situação tome conta, né? E muitas vezes perdendo foco na palavra de Deus, perdendo foco no próprio Senhor, olhando muito mais para as situações do que para Deus e para o que a palavra de Deus nos revela. Então vamos ajudar uns aos outros em oração, fortalecendo na oração. A palavra de Deus diz que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Então nós podemos, cada um em seu canto, estar orando por todos os demais. Podemos falar os nomes das pessoas, podemos orar por determinadas famílias, orar por outras famílias que nós não conhecemos, mas nós não podemos deixar de estar colocando diante do Senhor pessoas como sendo alvo das nossas orações, para que Deus cuide, Deus trabalhe na vida de cada um de uma maneira toda especial, que só Deus pode fazer, para que Deus cure vidas físicas que estão enfermas, Deus cure corações, para que Deus, com a sua infinita bondade, trabalhe na vida de muitas destas pessoas que precisam fazer parte da nossa agenda de oração. Orar por todos aqueles que estão envolvidos com drogas, estão envolvidos com álcool, muitos outros estão envolvidos na criminalidade. Já fiz referência aos que estão enfermos, fisicamente, doentes. Vamos continuar orando pelas autoridades. Na terça-feira passada, a meditação foi com base em Romanos 13, falando das autoridades, além do respeito que deve
haver para com essas autoridades, devemos estar orando por todas elas. Então, continuar orando. Vamos continuar orando pela igreja do Senhor, a igreja local, aí se referindo à Igreja Batista Carvalhos de Justiça, né? Tida como igreja local, mas também orar pela igreja espalhada pela face da terra. E nos mais longínquos lugares, ou aqueles próximos a nós, igrejas que muitas vezes estão passando por dificuldades, por perseguições, né? Colocando aí a diferença entre as dificuldades, que são naturais, mas que não podem ser normais, mas podemos ajudá-los em oração. Orar por aquelas que estão sendo perseguidas. E existem muitos países que perseguem a Igreja de Cristo. E meus irmãos, aqui existe uma perseguição velada. Então vamos orar. Né? Vamos orar. Vamos fazer isso nesse momento? Pedir também perdão a Deus por nossos muitos pecados. É outro tema que não pode deixar de fazer parte das nossas orações. Pedir perdão ao Senhor por nossos muitos pecados. Dentre os muitos pecados que nós temos cometido contra o Senhor, é a nossa pouca fé ou nenhuma fé. A fé que deveria ser algo bem natural na vida do povo de Deus, muitas vezes não existe na vida de certas pessoas, de muitas pessoas que levantam a bandeira do Evangelho. E por falta dessa fé, muitas vezes desagradamos ao coração de Deus. O próprio autor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E o nosso relacionamento com Deus se dá por meio de quê? Da fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A mensagem. Mas muitas vezes, por mais que ouçamos a mensagem da palavra de Deus, em nós não é despertada essa fé por causa é culpa da palavra? Não. Nós queremos exercer essa fé. Então falta-nos fé. E precisamos, a nossa vida, nosso relacionamento com Deus se dar através da fé. Precisamos crer que Deus é conosco, Deus providencia todas as coisas, Deus nos dá o sustento, Deus levanta pessoas que muitas das vezes nós nem esperamos, e Ele levanta pessoas para nos ajudar. E eu estou falando isso em todos os sentidos. E Deus quer levantar não somente outras pessoas, mas quer levantar a mim, a você. Todos nós precisamos viver uma vida pautada na fé em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai. Nós agradecemos sempre, Pai, pelo Teu grande amor nas nossas vidas. Se não fosse o Seu grande amor, nós não estaríamos aqui hoje, Te buscando, Te servindo, fazendo a Tua obra, procurando Te conhecer mais e mais, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo que o Senhor é tudo para nós.
Ó Deus, agora nós queremos pedir perdão. Perdão porque muitas das vezes não somos aqueles filhos e filhas que deveríamos ser. Filhos e filhas do Senhor. Obedientes à tua palavra. Exercendo a fé. Esta fé salvadora, esta fé que nós podemos desempenhar no nosso dia a dia ao Senhor. Ó Deus, perdoa-nos se estamos nesse nosso relacionamento com o Senhor com pouca fé ou quase nenhuma. Ó Pai, agora queremos pedir também por aqueles que se encontram enfermos fisicamente. Sara, Senhor, a vida destas pessoas. Ó Deus, queremos pedir por aqueles que estão enfermos espirituais. Sara também a vida espiritual destas pessoas. Ó Deus, queremos colocar ainda a vida daqueles que se encontram nas drogas, no álcool, na criminalidade, na prostituição. Ó Deus, transforma estas vidas. Queremos pedir, Senhor, ainda por tua igreja, seja aqui próximo a nós ou distante, mas que o Senhor esteja cada vez mais presente na vida da tua igreja. Não que não esteja, mas que o teu povo possa proclamar com toda a autoridade e ousadia que existe um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus presente, um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus de graça. Ó Deus Santo, sei com a tua igreja, Pai, que sofre perseguição, encoraje o teu povo, firme em teus caminhos. Sei com as autoridades, para que possam ter o temor do Senhor, para que possam se entender, para que possam legislar em favor desta nação. Ó Deus, continua a falar conosco através da tua palavra. Nos instrui a cada dia. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos, nesse momento, meditar na palavra do Senhor. Eu peço a você que abra em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Acredito que você já abriu. Eu vou ler aqui, você acompanha. Diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da paciência e da consolação procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu vou repetir. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da paciência e da consolação provenientes ou procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Meus irmãos, eu quero começar perguntando, fazendo uma pergunta
bem óbvia, né? O que foi escrito no passado? A que o apóstolo Paulo está se referindo? É claro, né, como eu disse, é uma pergunta bem óbvia, né? É claro que o apóstolo Paulo ele estava se referindo a todo o Antigo Testamento. Era o que eles tinham na mão. Todo o Antigo Testamento. O Pentateuco, os livros proféticos, né, dos profetas, os livros históricos, os livros de sabedoria, que são os Salmos, Provérbios, e assim vai. Então, todo este conteúdo do Antigo Testamento é a que o apóstolo Paulo estava se referindo. Mas também é verdade, meus irmãos, que podemos aplicar esta afirmação do apóstolo Paulo, quando ele diz tudo que foi escrito no passado, já que nós estamos tempos à frente e reconhecemos, né, que os escritos do Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, foram inspirados por Deus. Então, o Novo Testamento cabe muito bem nesta afirmação do apóstolo Paulo. Foi escrito para nos ensinar tudo que foi escrito no passado. Olha, nós já estamos 21 séculos à frente, do conteúdo do Novo Testamento. Então, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, né, foram escritos com uma finalidade. Tudo o que foi escrito nas Escrituras foi escrito com um grande propósito, muito claro e bem definido para todos nós. E não podemos jamais esquecer, né, que as Escrituras ela têm uma origem divina. A fonte dela é única e exclusivamente divina, que é Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus a quem nós acabamos de orar, o Deus Pai que enviou Cristo Jesus para morrer em nosso lugar, para que assim sejamos perdoados de todos os nossos pecados. Este mesmo Deus que conduziu a história de homens e mulheres no passado, a fonte é este Deus. Portanto, nós podemos afirmar, meus irmãos, que as Escrituras, elas foram oferecidas por Deus, foram presenteadas por Deus para nós, os crentes em Cristo Jesus, com uma finalidade. É um presente dado por Deus. Deus nos ofereceu. Olha que belo, que maravilhoso. E tudo isso com uma finalidade. É o que nós vamos ver, meditando no que este versículo aqui quer nos passar. Tem uma finalidade. Deus nos ofereceu visando alguma coisa. Então, a primeira finalidade que nós encontramos aqui, meus irmãos, com base neste versículo 4 do capítulo 15 de Romanos, é que as Escrituras têm a finalidade de nos ensinar. As Escrituras têm a finalidade de nos ensinar. E é interessante que nós podemos estar abertos a aprender muitas coisas, a aprender os mais variados ensinamentos nesta vida. E olha que para tudo existe conhecimento. Existem várias áreas de conhecimento nesta vida. E nós podemos estar abertos a esses
vasto conhecimento que a vida pode nos oferecer. Para todo lado onde nós olhamos, exala conhecimento que nos convida a adquirirmos ele. Mas podemos dizer, meus irmãos, que o conhecimento das Escrituras afeta as nossas vidas, afeta as nossas ações, afeta os nossos pensamentos, né, com relação ao tempo presente, mas também com relação ao tempo futuro. Quanto mais nós soubermos sobre o que Deus fez no passado, maior será a nossa confiança sobre o que Deus fará no futuro. Então, as Sagradas Escrituras foram escritas com um propósito muito claro e muito bem definido por Deus, pelo próprio Deus. Meus irmãos, somente fazendo uma leitura do passado, registrado nas Sagradas Escrituras, nós teremos condições de vislumbrar um futuro glorioso na eternidade. Ela está aqui para nos ensinar coisas que aconteceram no passado e que nós podemos muito bem aplicar no nosso tempo presente, mas também vislumbrando um futuro glorioso. Folheando essas Escrituras, olha o que o próprio apóstolo Paulo ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 10. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Do versículo 6 ao versículo 11. Olha o que ele escreve. Diz assim: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejamos idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então o apóstolo Paulo resgata aqui exemplos ocorridos na nação de Israel, lá no passado, no Antigo Testamento, e ele, fazendo esta leitura, ele diz por duas vezes, uma no versículo 6 e a outra no versículo 11, essas coisas foram escritas como exemplos para nós, para aprendermos. E quando aprendermos, evitarmos aquilo que vai ser prejudicial à nossa vida, mas aquilo que for benéfico, possamos aplicar à nossa vida, ao nosso relacionamento com o Senhor. Nada está escrito aqui à toa ou em vão. Há um propósito, esse propósito é o de nos ensinar. Você quer aprender? Faça uma leitura do que aconteceu no passado, com o que a palavra do Senhor está informando, está dizendo. Infelizmente, nós estamos vivendo, nos nossos dias atuais, um momento de desprezo totalmente pelo passado. Isso a gente vê na cultura, muito abertamente.
No passado, quando se falando da história, né, de um país, da história de um povo, nós aprendemos com esse passado, com essa história. Em se tratando da palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é eterna, ela é permanente, ela é atemporal, ela é verdadeira. E ela nos ensina o tempo todo uma verdade que foi aplicada no passado, mediante uma situação, uma circunstância, houve um aprendizado e que nós podemos muito bem aplicar no nosso tempo presente, mas também vislumbrando o nosso futuro eterno como o Senhor. Nada é escrito em vão. E Deus, Ele, no seu grande amor, mas também preocupado, né, em deixar algo escrito na nossa linguagem, porque na nossa linguagem nós podemos entender, não é numa linguagem angelical, mas é em uma linguagem humana. Ele nos oferece para que nós possamos desfrutar dos seus ensinamentos, tirarmos lições preciosas para a nossa vida, né? Termos conhecimento do verdadeiro Deus, um Deus que não muda, que, portanto, a sua palavra também não muda, permanece para sempre, é sempre atual, sempre fala as nossas vidas. Então, o primeiro objetivo, né, ou finalidade, porque tudo que foi escrito no passado tem a finalidade de nos ensinar. As Escrituras têm a finalidade de nos ensinar. A segunda finalidade que nós encontramos aqui é que, ao aprendermos das Escrituras, efeitos produzirão em nós paciência e consolação. Ao aprendermos das Escrituras, efeitos produzirão em nós, que são a paciência e a consolação. É o que o apóstolo Paulo coloca aqui. Repetindo o versículo 4, ele diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança ou da paciência e da consolação procedentes das Escrituras, paciência e consolação, ou conforto, como você queira entender, né? A verdade é que são duas características muito importantes para os servos e servas do Senhor Jesus: paciência e consolação, que na verdade foram tão necessárias no passado, na vida daqueles homens, na vida daquelas mulheres, mas também tão necessárias no nosso tempo presente. Através da leitura das Escrituras, descobrimos que homens e mulheres de Deus passaram pelas mesmas adversidades, pelas mesmas situações que foram grandes, desafios no tempo em que eles viveram. Mas que precisaram exercer paciência durante a sua caminhada de fé e com isso foram consolados por Deus. Nenhum deles Deus deixou desamparados. Nenhum deles Deus deixou desconfortados. Mas a todos eles Deus amparou. Deus fortaleceu. Deus esteve com eles presentes.
Acontece, meus irmãos, que a história se repete. E no primeiro século não foi diferente. A vida, ela é um ciclo que se repete o tempo todo. E assim como homens no Israel antigo passaram por situações adversas no primeiro século, que foi a época que foi escrito o Novo Testamento, também homens e mulheres de Deus passaram por situações adversas. E o apóstolo Tiago, olha o que ele escreve em sua carta, que leva o seu nome, Tiago 1, versículos 2, 3 e 4. Tiago 1, 2, 3 e 4. Esse é apenas um exemplo, dentre tantos outros. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, as provações também têm uma finalidade. E Tiago aqui, ele retrata muito bem a finalidade das provações que todos passam. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As Sagradas Escrituras ensinam, através de exemplos do passado, em que foi necessário que homens e mulheres tivessem paciência, mas também consolação, foram confortados por Deus em meio às situações adversas que eles passaram. E nós, conosco, não é diferente, porque o mesmo Deus que agiu no passado, que amou aos nossos irmãos no passado longínquo, também nos ama. E é através da leitura da palavra de Deus que nós vamos reconhecer isso. O mesmo Deus que atuou no passado, na vida dos vários de nossos irmãos, atua também na nossa vida. A palavra de Deus foi escrita para nos ensinar, revelando o tempo todo, o amor de Deus sobre a vida dos seus servos. E ainda encontramos uma outra finalidade, uma última finalidade neste versículo de Romanos 15, versículo 4, que é a seguinte: as Escrituras nos ensinam visando a manutenção da nossa esperança. As Escrituras nos ensinam visando a manutenção da nossa esperança. Como crentes em Cristo Jesus, é nas Escrituras e somente nas Escrituras que podemos manter a nossa esperança viva. Não existe em nenhum outro livro. Somente nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, nós podemos manter a nossa esperança viva no Senhor. Sem as promessas claras e infalíveis da palavra de Deus, nós não temos a base para a nossa esperança. Portanto, nós cremos
no que Deus falou. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir tudo ou toda a sua palavra. Eu gosto muito de uma passagem, aqui mesmo em Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Abra aí. Romanos 5, de 1 a 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Mas veja o que ele fala especificamente a respeito da esperança no versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A esperança que é em Deus, a esperança que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nunca será decepcionada. Mas a nossa vida é feita de processos, né? E nesse caminhar, muitas coisas vão acontecendo. Coisas boas, coisas ruins, como o apóstolo Paulo colocou aqui, né? Que a tribulação produz perseverança. Em meio às dificuldades, está sendo criado em nós um caráter perseverante, né? Um caráter aprovado. E esse caráter aprovado mantém a nossa esperança viva no Senhor. Esperança essa que nunca, que jamais nos trará decepção. Porque a nossa esperança não está em qualquer coisa ou em qualquer alguém, mas a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os homens podem falhar. Como diz Abacuque, pode não haver mais gado no curral, mas a nossa esperança está firme no Senhor. Portanto, meus irmãos, para nós concluirmos, né? Se você quer manter a sua esperança viva no Senhor, leia a palavra de Deus, porque ela foi escrita com uma finalidade. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Você quer manter a sua esperança viva no Senhor? Leia a palavra de Deus. Você quer aprender mais do Senhor? Leia a palavra de Deus. Você quer ter comunhão com o Senhor? Leia a palavra de Deus. Você quer crescer em sua fé no Senhor? Leia a palavra de Deus. Você quer amadurecer no seu relacionamento com o Senhor? Leia a palavra de Deus. Você quer aprender com os erros do passado? Leia a palavra de Deus. Você quer aprender com as experiências dos nossos irmãos lá no passado? Leia a palavra de Deus. Você quer ter uma esperança inabalável? Leia a palavra de Deus. Portanto, para nós fecharmos, tenha aguçada essa vontade, esse desejo de ler as Sagradas Escrituras. Não fique protelando para um momento supostamente adequado, mas leia a palavra de Deus, porque todo momento
É momento para você se apropriar das verdades que Deus quer lhe ensinar. A verdade é Deus querendo nos ensinar. Deus tendo prazer em nos ensinar. Como eu falei no início, né? Deus nos oferece, Ele nos ofertou, é um presente, é uma dádiva de Deus para cada um de nós. Não rejeite esse presente dado por Deus. Porque o prejuízo, quando nós rejeitamos, o prejuízo é todo nosso. Deus continua sendo Deus, mas nós dependemos do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. E que estas sejam realidades na minha vida e na sua vida. Nós desfrutarmos deste grande presente que o Senhor nos ofereceu. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, gratos nós estamos, Senhor, por este grande presente oferecido pelo Senhor, que é a Tua Palavra. Nela estão contidas grandes verdades. Está contido o que nós necessitamos para o nosso viver diário, para o nosso fortalecimento, para o nosso aprendizado, mas para também mantermos a nossa fé viva no Senhor. E a partir do momento que nós aprendermos, ninguém poderá tirar de nós esse aprendizado. Portanto, Deus, que cada um de nós, todos nós, possamos ter esse desejo aguçado de aprender com tudo que foi escrito e que está aqui na Tua Palavra. Nos dá uma noite na Tua santa e gloriosa presença. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final de mais uma transmissão do culto realizado pela Igreja Batista Carvalho de Justiça. Que Deus nos dê uma boa noite. Que o Senhor abençoe a mim e abençoe você. E que possamos refletir com toda seriedade, com todo o compromisso na palavra do Senhor. Tenha uma boa noite, em nome de Jesus.